Tudo que nós sentimos, todo medo que existe na Terra, toda raiva, toda alegria, todo afeto, toda tristeza, todo ódio, tudo isso só existe porque nós temos um cérebro. Aliás, você só está me ouvindo agora e me assistindo agora graças ao funcionamento do seu cérebro. Então, para entender sobre inteligência emocional, é muito importante que você entenda o funcionamento do seu cérebro. E o cérebro ele é formado por células que chama neurônio. Então nós temos aproximadamente dentro do nosso cérebro, 100 bilhões de neurônios. Isso são estimativas de neurocientistas brasileiros, que aliás eles são reconhecidos no mundo inteiro. Nós temos ótimos neurocientistas e esses neurocientistas eles são reconhecidos. As nossas pesquisas são muito bem conceituadas, são avaliadas e são reconhecidos por cientistas do mundo inteiro. Então nós temos dentro do nosso cérebro aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Neurônios são as células dos nossos cérebros. E os neurônios, apesar de ter alguns tipos de neurônios, eles têm algumas particularidades entre si. Então o neurônio ele é formado pelos dendritos, é uma palavra desafiadora para falar, mas é dendritos, que são formados os neurônios, que são os galhos dos neurônios. Os neurônios é como se fosse uma árvore. Então, ele tem esses galhos que é onde ele recebe esses sinais elétricos. E quais são esses sinais elétricos que os neurônios recebem? Eles recebem estímulos através do que você vê, ouve e sente. Ou seja, o mundo exterior ele produz sinais que o cérebro nosso recebe esses sinais e através desses sinais ele formula pensamentos, sensações, emoções. Porém, antes disso, o nosso cérebro recebe esses sinais através dos dendritos e essa informação ela percorre o galho do neurônio, né? Ou seja, percorre essa parte do neurônio que chama axônio, ou seja, o caule do neurônio chama axônio, ela percorre isso e os sinais elétricos eles se transformam em química, ou seja, sinais elétricos que se transformam em química e depois eles vão até a base do neurônio, que é chamado onde tem as fendas sinápticas e ali que são formados as comunicações. Então, recebe sinais elétricos através do que nós vimos, ouvimos e sentimos do mundo exterior, ou seja, o mundo produz as informações para a gente, nós colocamos essas informações para dentro, através da nossa percepção, o neurônio produz os sinais elétricos que é transformado em química. E qual a função dessa movimentação? Quando os sinais elétricos é recebido pelos neurônios, os neurônios ou eles estimulam a produção de alguma química, ou eles diminuem, ou começa a produzir essa química. E dentro disso tem uma movimentação, ou seja, os neurônios, eles se comunicam entre si. São 100 bilhões, mais ou menos 100 bilhões de neurônios se comunicando entre si. E essa comunicação chama-se sinapse, é onde existe a comunicação entre eles. E um neurônio, ele pode se comunicar, ele se comunica em média de 2.000 a 10.000 vezes com outros neurônios. Isso é uma média, porque tem neurônios que se comunicam muito mais. Ou seja, cada neurônio se comunica a média de 2 a 10.000 vezes com os outros neurônios. Então são 100 bilhões de neurônios se comunicando entre si. Então, a comunicação que nós temos dentro do nosso cérebro entre os neurônios é muito maior do que a quantidade de grão de areias que existe no oceano. Aliás, estima-se que é uma quantidade muito maior
do que a quantidade de átomos no universo. Estima-se que é uma quantidade muito maior do que a quantidade de estrelas que existe no universo. Aliás, já estão falando de multiverso, né? Mas o fato é que a quantidade de movimento que os neurônios faz dentro, essa comunicação dentro do cérebro do ser humano, não seria possível nem colocar os números aqui. E toda essa movimentação que gera também as emoções. Então é muito importante que entendemos de neurônios para entender sobre as emoções. Se você acompanhou o vídeo de ontem foi falado o que é uma emoção. Que é importante saber o que é uma emoção para entender sobre estado emocional, que muitas pessoas confundem ou não sabem exatamente o que é uma emoção. Então, entender de cérebro, como o cérebro funciona, é muito importante para entender sobre a inteligência emocional. Hoje, eu tenho algumas perguntas, várias pessoas me fizeram perguntas sobre emoções e sobre inteligência emocional, inclusive a semelhança que existe entre o estado emocional e um estado de ansiedade e transtorno. E transtorno de ansiedade, e realmente tem tudo a ver, que você se torna uma pessoa ansiosa justamente porque você é um ser emocional. Você gera uma emoção justamente porque você tem pensamentos. E se você tem pensamentos, dependendo do pensamento que você tem, se você sempre fica imaginando as coisas que aconteceram no passado e fica se culpando e fica remoendo aquilo, você caminha para o que chamamos de depressão. E se você tem os pensamentos e fica sempre nos pensamentos no futuro, você vai gerar ansiedade, principalmente com os pensamentos, entre aspas, negativos no futuro. Então, e quando você pensa, você gera emoção, talvez inconscientemente. E como isso funciona? Então, o funcionamento do cérebro, explanei aqui de uma forma muito rápida, talvez não tão simples para você, mas sabendo que tudo é importante você entender, pelo menos superficialmente, do cérebro, entendendo que tudo parte do cérebro. Tudo que você sente, tudo que você vê, toda a raiva que existe, todo o ódio que tem no mundo, repetindo algumas coisas para você entender, toda tristeza que tem no mundo só existe em questão do funcionamento do cérebro. Então tudo parte do cérebro, tudo parte da mente. E é importante entender que nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. Muitas pessoas falam cérebro barra mente. Mente eu coloco de uma forma diferente. Eu coloco o cérebro como algo físico, né? Que tem como nós explicarmos anatomicamente, né? Como que é a massa cinzenta, a massa branca. Isso tem como nós explicarmos. Mas com esse funcionamento, nós conseguimos explicar como que funciona a nossa mente. E como que foi formado esse inconsciente nosso. Então nós temos mente consciente e a mente inconsciente. A nossa mente consciente é o querer. O querer é, você quer, eu também quero. Eu quero me tornar uma pessoa emocionalmente equilibrada, ou seja, esse é o querer. Eu quero me tornar uma pessoa menos ansiosa. Eu quero me tornar uma pessoa mais corajosa. Eu quero me tornar uma pessoa mais determinada. Eu quero, ou seja, nós queremos. Então, o consciente, o racional é o querer. Essa é a mente consciente. Só que essa mente consciente nossa, o querer, ela representa mais ou menos, uma forma de explicar, mais ou menos 5%. Então eu quero fazer algo. Quantas coisas você já quis fazer na sua vida e você tinha tudo organizado, tinha desenhado isso, sabia como fazer, mas algo impediu que você fizesse? Ou quantas vezes você começou a fazer algo e parece que teve algo que te puxou para trás?
Então, para entender melhor isso, nós temos o nosso querer. O nosso querer é a nossa consciência, é a nossa racionalidade. Ou seja, é o que nós sabemos que queremos. Nós temos consciência daquilo. E isso é somente mais ou menos 5%. Porém, nós temos a nossa mente inconsciente, que a nossa mente inconsciente é os outros mais ou menos 90%. E como é formado essa mente inconsciente? Essa mente inconsciente, esses 90%, ela é formada pela nossa parte, pelo nosso instinto, ou seja, pelas lembranças genéticas, que nós temos muito mais das lembranças genéticas do que nós imaginamos. A nossa vida, ela é gerada, ela é conduzida, na maioria das vezes, pelo nosso instinto, pelas nossas lembranças genéticas. Só que isso está no nosso inconsciente, nós não sabemos por que nós fazemos algo, nós não sabemos por que nós decidimos algo. Então a nossa mente inconsciente, ela é formada pelas lembranças genéticas, ela é formada pelas informações que nós recebemos durante toda a nossa vida, também a partir do momento da fecundação. A lembrança genética, ela vem de antes da nossa fecundação, ou seja, nós temos registros talvez de milhares e milhares de anos dentro das nossas células. Isso funciona mais ou menos assim. Então, quando você foi fecundado, quando eu fui fecundado, nós já dentro dentro desse processo, né, na hora da fecundação, ali se uniu um óvulo e um espermatozoide, né? Porém, naquela junção já foi trazida ali as lembranças genéticas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, ou seja, de muitos da nossa espécie mais antiga. E essa espécie mais antiga, para você entender, há 70 mil anos atrás nós éramos somente 6 mil habitantes no planeta Terra. Então, esses são os nossos avós. Para não ir mais longe na nossa história, né? Então, se você acredita na evolução da espécie, no processo evolutivo, se você já estuda sobre isso, se você já ouviu falar, você está entendendo de uma forma mais clara o que eu estou falando aqui. Então, nós somos herdeiros de uma espécie. Então, nós viemos biologicamente de outras espécies. Então, alguns anos atrás nós éramos Homo sapiens, alguns anos atrás nós éramos Homo erectus. Então, nós temos essa lembrança nas nossas células. E também, a partir do momento que nós somos fecundados, nós começamos a receber muitas informações. Então, nós já recebemos informações dentro da barriga da nossa mãe, muitas informações. Antes entendia que dentro da barriga da nossa mãe nós só recebíamos informações da nossa mãe. Mas hoje a ciência mostra que mesmo dentro da barriga da nossa mãe, nós já recebemos as informações externas do mundo. Nós já ouvimos coisas, nós já temos capacidade, inclusive, de visualizar coisas no processo de regressão, por exemplo. No processo de regressão, quando você vai até no útero da mãe, você consegue ver coisas que estavam acontecendo dentro da sua casa. Ou seja, você consegue novamente sentir, ver e ouvir o que acontecia no seu ambiente familiar. Então, no seu ambiente familiar ou no lugar onde foi gerado, esse lugar teve muita influência sobre você. Principalmente que o nosso inconsciente ele é formado a partir dali. Então é como se quando você foi fecundado, quando nós fomos fecundados, nós nascemos como se fosse um ser de virgem. É claro que nós temos a lembrança genética ali, mas o ser de virgem de informações desse mundo, vamos falar assim. Então ali nós começamos a gravar muitas coisas. E o interessante é que foi ali que começou a ser formado o nosso cérebro, a nossa massa branca e a nossa massa cinzenta. Então todos os registros eles foram gravados ali. De que forma? Ou por forte emoção, ou por repetição.
Então, ali já começou a ser gravado no nosso hipotálamo. O nosso hipotálamo é como se fosse o cérebro do cérebro. Então, ele grava tudo. O hipotálamo eu costumo chamar de fábrica das emoções. Todas as nossas emoções estão gravadas no nosso cérebro através do hipotálamo ter recebido essa informação. Ou seja, tudo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida, a partir do momento da fecundação, está gravado aí. Porém, o detalhe é que você não lembra. E essas coisas que estão gravadas, dependendo de como você deu significado para isso, dependendo de qual registro foi formado, dependendo de como você significou isso, como você deu o significado, é como você age para o mundo hoje. Então sua consciência quer, mas o seu inconsciente sabe que aquilo talvez não seja bom para você. E uma das principais funções do nosso cérebro é nos proteger. Então ele não vai querer que algo aconteça de ruim, ele não quer te levar à dor. Então se ele não quer te levar à dor, ele te protege inconscientemente, é onde que você recua de fazer algo que você quer conscientemente. Então, na barriga da mãe você já recebeu muitas informações. Então, no ambiente que você foi gerado, se você recebia informações como, por exemplo, o que é um relacionamento, como, por exemplo, crenças sobre saúde, como, por exemplo, dinheiro, que o dinheiro é muito emocional. Aliás, o dinheiro é muito, mas muito emocional mesmo. Então, todas essas informações que você recebeu na barriga da sua mãe estão guardadas dentro de você. E a partir do momento que você nasce, a partir do momento do seu nascimento, essas informações elas aumentam. Mas no período de cerca de 9 meses, né, tem alguns que ficaram menos, outros mais um pouquinho, mais quase não acontece, mas menos, uma cerca de 7 a 9 meses, né, quando você foi sendo gerado, aquelas informações estão ali e quando você nasce começa a receber muito mais informações. Então são informações dos pais ou pai substituto, caso você tenha sido criado por um pai substituto. Essas informações vêm da televisão, vêm da internet, essas informações vêm de irmãos mais velhos, se você tem irmão mais velho, essas informações vêm do seu padrinho, essas informações vêm dos educadores, e todas essas informações elas vão se instalando dentro de você em forma de crenças. Então, em um período até 8 anos, até 12 anos, mas principalmente até 8 anos de idade, é quando é formado essa parte, é quando está sendo formado essa sua estrutura neural. É claro que até hoje nós criamos conexões neurais, mas é onde está sendo formado essa estrutura e principalmente as suas crenças. As crenças de possibilidades, as crenças sobre saúde, as crenças sobre você, o que você entende sobre você, o que você acha sobre você, sobre a autoconfiança, sobre a autovalorização, as crenças sobre relacionamento, as crenças sobre casamento, as crenças sobre você poder ou não poder. Tudo isso foi formado durante a sua fecundação e principalmente até os 12 anos de idade e com mais intensidade até os 8 anos de idade. Então tudo que você viu, ouviu e sentiu foi formado crenças dentro de você, foram criadas conexões neurais e você age para o mundo mediante essa estrutura que você tem. Então hoje a sua parte racional é o querer, porém a sua parte inconsciente é o que te domina, é o que te controla, é o que faz você ir ou recuar mediante um desafio. E isso envolve principalmente a parte emocional. Então nós temos um movimento muito grande dentro da gente que nós não temos consciência. E é interessante saber porque me perguntam muito, né? Ô Norberto, mas
tudo isso que você está falando, eu tenho consciência da minha emoção. Então aqui talvez seja o momento de falar sobre a diferença de emoção e sentimento. Quando você tem consciência que você está naquele estado emocional, quando você tem consciência do medo, você já transformou ela em sentimento. Você sentiu que você estava com medo. Só que antes disso, já aconteceu aquele movimento todo. Foi explicado ontem, não sei se você me acompanhou, mas todo aquele movimento que acontece em menos de meio segundo dentro de você, para você ter consciência que você está com medo, ter consciência que você está com coragem. Então, quando você toma consciência disso, você já se transformou num sentimento. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida está instalado aí. Então, seus medos, as suas tristezas, a sua raiva, a sua alegria, o seu afeto está instalado aí. Eu vou pegar um dos exemplos, que nós temos nas nossas emoções básicas, que eu vou explicar isso amanhã, sobre as nossas emoções básicas. Mas eu vou pegar uma dessas emoções para você entender como funciona. Então, hoje um dos grandes medos, o medo é uma emoção básica que ela dentro dela tem várias outras emoções. Mas o medo, um dos maiores medos hoje é falar em público. A grande maioria das pessoas, ou boa parte delas, elas falam assim. Nas minhas palestras eu até falo sobre isso e muitas pessoas falam assim: eu prefiro morrer do que ir aí na frente falar. Ou seja, então em algumas situações o medo de falar ele é muito maior do que o medo de morrer. Ou seja, o medo de falar em público é maior do que o medo da morte para algumas pessoas. E isso só da pessoa imaginar, ou seja, só da pessoa entender que vai fazer uma apresentação, que vai falar para alguém, ela já tem várias reações. E o porquê que isso acontece? Por que o medo de falar é tão grande? Possivelmente durante esse período de criação, as crianças, na idade que estavam sendo formadas a sua parte, a sua estrutura, elas foram muito abafadas, a grande maioria. Eu não estou culpando ninguém aqui, mas nós fomos muito abafados. Eu fui, você foi. Eu não sei se você tem esse medo de falar em público. Mas, normalmente, como que os nossos pais falavam pra gente quando nós começávamos a dançar? Ou seja, 3 anos de idade. Nós tínhamos 3 anos de idade, 2 anos, 4 anos. E quando tocava uma música, mesmo que tivesse muitas pessoas, naturalmente a criança sai dançando. Normalmente os pais, o que eles falam? Ah, para! Que feio! Olha, vão rir de você. E foram abafando essa criatividade. E foram falando não. Uma criança, até 8 anos de idade, recebe mais ou menos 100 mil nãos. Eu, no meu caso, Noberto, eu recebi muito mais nãos. Porque lá no Nordeste você recebe muitos nãos mesmo. Então esses não pode isso, não pode aquilo. Então ficaram gravados no inconsciente. Então hoje, quando você vai falar que o medo seu, o nosso medo, não é de fato falar em público, e sim de não ser aceito, aí o nosso inconsciente nos protege. Então quando você só imagina que tem que expor algo, então o seu inconsciente fala assim para você: não vai, que vão rir de você, é feio. O que vão pensar de você sobre o que você falar? Então, hoje, um dos medos, um dos grandes medos é o medo de expor e não ser aceito. Então, isso é uma emoção, isso é algo, é um registro que está implantado em você, lá no seu inconsciente. Naqueles momentos que foram falado aquilo para você, ou se em algum momento você foi fazer uma apresentação na sua escola e riram de você, aquilo lá teve um impacto emocional muito forte. Então, lembrando que nós aprendemos por repetição ou por forte emoção.
Então, se você foi fazer uma apresentação, uma criança que vai fazer uma apresentação na escola, e os colegas riem, ou seja, tem uma parte que eles riem de você, que é natural isso, e talvez o educador não sabe lidar com aquilo, talvez o educador faz com que uma criança, que um aluno, faça aquilo na dor, na ameaça, aquilo lá possivelmente cria um registro não tão bom, e hoje, na vida adulta, a pessoa quer algo, mas o inconsciente puxa para trás e protege. Ou seja, o que nós temos dentro da gente de crença, isso impacta diretamente na nossa vida hoje como adulto. E é importante saber que a maioria das coisas estão no nosso inconsciente. Exemplo, crenças sobre nossa saúde. O que você já ouviu falar sobre tomar banho quente e sair no frio? O que acontece? Ou talvez pisar no chão com o pé descalço, pisar no chão frio com o pé descalço. O que acontece? Isso é uma crença. E essas crenças foram instaladas dentro da gente, porque nós não nascemos com ela. Nós podemos até ter informações genéticas que levam a algumas crenças. Temos informações nas nossas células, mas a grande maioria dessas crenças, de fato, que eu estou te falando aqui, foram implantadas na gente. Então, aquelas crenças também que você pode, aquelas crenças também que você não pode, isso foi instalado em você. Os nossos medos, os nossos anseios, isso foram instalados na gente. Ou foram instalados na gente por outras pessoas, ou nós ouvimos algo e demos significados para isso. Eu tenho um exemplo, isso é uma história verídica para ilustrar, para você entender como são instalados esses registros, e nós vivemos e nós saímos para o mundo e nós temos sucesso ou não, e nós vivemos bem ou não consigo mesmo, ou seja, você vive bem consigo mesmo ou não, mediante tudo isso que foi instalado dentro de você e quando vem à tona, gera emoções. Então, lá no Nordeste, existiam duas crianças. Essas duas crianças, elas tinham aproximadamente 4 anos. E elas estudavam na mesma escola. Quase a mesma idade, um ano de diferença uma para a outra. E elas estudavam na mesma escola. E essas duas crianças, eu vou dar o nome aqui, para não falar o nome real, eu vou dar o nome de João e de José. Então, o João estava brincando com o brinquedinho dele e um outro coleguinha foi lá e tomou o brinquedinho do João. E a educadora, a professora, com a melhor das intenções, foi lá, falou para o coleguinha que não podia fazer aquilo, que é feio, que não era certo, e pegou o brinquedo dele e devolveu para o João. Numa situação basicamente idêntica, o José estava brincando com um brinquedinho também. E um outro coleguinha foi lá e tomou o brinquedinho do José, que isso é comum mediante as crianças, mediante a formação, mediante o que ele aprendeu. Então, o coleguinha foi lá e tomou o brinquedinho do José. E uma outra educadora, ela resolveu aquela situação de forma diferente. Ela falou com o José e não com aquele coleguinha, com outro coleguinha que tinha tomado o brinquedo do José. Ela foi lá para o José e falou: olha, José, vai lá, oferece alguma outra coisa para esse coleguinha. Se aquele brinquedo é tão importante para você nesse momento, troca com aquele coleguinha por outro brinquedo. Ou vai lá e fala para ele que vocês podem brincar junto, que aquele brinquedo é possível vocês dois brincar. E o José foi lá e conversou com aquela criança e se alinharam e se entenderam e começaram a brincar junto com o mesmo brinquedo. E hoje, essas duas crianças, hoje elas são adultas. E hoje eles têm mais ou menos 50 anos de idade. O João, até hoje, ele mora na casa dos pais. Ele ficou dependente dos pais. Ele sempre espera algo acontecer para ele. Ou seja, ele tem um ganho secundário. O João hoje até aparece diante dele
algumas doenças, ou seja, ele fica doente. O inconsciente dele até coloca ele doente para ele ser cuidado. Então ele depende das pessoas, porque inconscientemente, e estuda-se isso, que possivelmente naquele momento ele criou um registro dentro da mente dele que as pessoas cuidam dele. E comparado ao João, hoje existem muitas pessoas que fazem isso, muitas pessoas que dependem de outras pessoas inconscientemente. E alguns ganhos secundários fazem com que a pessoa até a doença para ser cuidada. O motivo disso é porque quando que você recebia mais afeto durante a sua vida, mais cuidado? Quando você estava bem, quando você era criança que estava bem, as pessoas possivelmente não olhavam para você da mesma forma, ou pelo menos na mesma quantidade, de quando você estava doente. Então tem muitas pessoas hoje que ficam doente, que entra em um estado de doença, de depressão, inclusive, pelos ganhos secundários. Porque se eu fico doente, inconscientemente, as outras pessoas vão cuidar de mim. Então, nessa história do João, justamente isso, ele criou um registro que as outras pessoas poderiam cuidar dele. Já no caso do José, a vida dele tomou um rumo totalmente diferente. O José hoje entrega informações para muitas pessoas, para milhares de pessoas. José é independente, é um empresário de sucesso. José faz muitas parcerias hoje. José tem o sucesso que deseja, ou seja, que naquele momento ele foi direcionado, ele foi conduzido para esse entendimento. Ele criou um registro diferente. Então é importante entender tudo isso para entender sobre emoção. Que em um segundo ou em um milésimo de segundo você pode criar uma emoção que muda todo o rumo da sua vida. Em um segundo. E aliás, uma emoção ela pode sobrepor milhares e milhares de outras emoções. Sim, uma emoção boa ou uma emoção não tão boa. Dependendo do impacto emocional, ela pode sobrepor muitas outras. E algo que você sente, como do que eu estou falando aqui, do que eu falei sobre medo, algo que você sente que te trava em uma situação, ou seja, o medo de falar em público que te trava sobre uma situação que você imagina conscientemente que é somente uma situação que te trava, ela pode te travar várias outras áreas da sua vida. Ou seja, o medo de uma coisa específica pode travar várias outras coisas na sua vida. Então, se você resolve algo, uma coisa na tua vida, pode resolver várias outras, porque o nosso cérebro ele está em movimento o tempo todo. Então, o movimento que você faz, você pode fazer simultaneamente milhares de outros movimentos. Isso acontece inconscientemente. Eu vou te dar um exemplo de uma emoção que ela pode sobrepor várias outras. Eu vou dar um exemplo de dois irmãos com 60 anos, que durante toda a sua vida eles viveram bem. Então, quando criança, eles sempre estavam juntos. Quando adolescente, eles sempre estavam juntos. Quando, no decorrer da sua jornada de vida, sempre estavam juntos, viveram sempre felizes, sempre confidenciavam tudo um ao outro, um era o ombro do outro. Então, ao longo de suas vidas, eles tiveram muitas emoções boas, muitas emoções também não tão boas, mas que não teve tanto impacto, as emoções não tão boas. E eles viveram 60 anos dessa forma. Em um determinado momento da sua vida, das suas vidas, eles entraram numa demanda sobre uma divisão de herança. E naquela divisão de herança houve um conflito. E nesse conflito gerou um impacto emocional muito forte. Então, é como se essa emoção tivesse apagado todas aquelas emoções boas de uma vida inteira. E essas duas pessoas, esses dois irmãos, param de se conversar, param de interagir e vivem sofrendo, não conseguem se perdoar, não conseguem entender aquilo que aconteceu.
porque cada um tem o seu mundo, cada um acha que é certo, e aquela emoção daquele momento foi tão impactante que sobrepôs todas as outras emoções de uma vida inteira. Então, uma emoção que você produz, essa emoção, dependendo do impacto, com certeza vai produzir uma trilha neural e essa emoção ela pode sobrepor todas as outras, tanto para o lado bom quanto para o lado não tão bom. Então entenda que a emoção ela domina a sua vida e essas emoções ela vem do inconsciente. Conscientemente você pode produzir novas emoções, mas entenda que isso é produzido dentro da sua mente maior, dentro dos seus 95%. E para você produzir uma emoção boa, é importante que você entenda o que está, quais os registros que estão dentro da sua mente inconsciente. Então a nossa jornada de vida nos trouxe até aqui. E a nossa jornada de vida nos colocou muitas emoções. Então, o impacto emocional que nós temos hoje como adulto, cada um na sua idade, você na sua e eu na minha, isso depende tudo do que está no nosso inconsciente. Então eu vou te perguntar, qual de vocês, na sua jornada de vida, quando criança, quando você estava crescendo, você escutava assim, desde a barriga da mãe, olha, você vai nascer, você vai crescer, você vai ser uma pessoa saudável, uma criança feliz, ganhar muito dinheiro, ajudar muitas pessoas, você vai fazer tudo o que você quiser, você vai ter tudo o que você quiser, você vai ter um corpo perfeito, você vai ter a beleza que você deseja, você vai impactar o mundo com a sua sabedoria. Então, qual de nós fomos criados assim? Olha, você é capaz, você pode, você é uma pessoa determinada. Qual de nós fomos criados assim? Você tem todos os recursos necessários para tornar da sua vida uma vida feliz. Qual de nós fomos criados assim? Casamento é muito bom, casamento é harmonioso, casamento é uma instituição que faz a grande diferença na nossa vida. Qual de nós fomos criados assim? Ou talvez você foi criado assim, olha, casamento é uma instituição falida, todo homem é desleal, toda mulher é infiel. Olha, a vida realmente, você tem que sofrer para ter dinheiro, dinheiro não nasce em árvore, rico é arrogante, rico é desleal, dinheiro não traz a felicidade, dinheiro só traz discórdias. Então, o que será que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida? Porque muitas coisas você lembra, mas eu tenho certeza que milhares ou a grande maioria das coisas você não lembra, mas está aí registrado dentro de você. E possivelmente muitas dessas coisas que você viu, ouviu e sentiu criaram conexões neurais. E essas conexões neurais que fazem o movimento para a sua vida emocionalmente falando. Essas conexões neurais, esses registros que fazem de você hoje o que você é. E que vão fazer de você e que vai fazer o seu futuro. Vai fazer o seu futuro brilhante ou não tão brilhante ainda. Então, sabendo que é o nosso inconsciente que nos domina mediante os fatos. E esse inconsciente, lá que está a nossa carga emocional, totalmente emocional. Está nos nossos mais ou menos 95% do nosso inconsciente. Se você entendeu isso, você possivelmente entendeu que não adianta você ficar lutando conscientemente, ou seja, é importante que você traga para a consciência de como você funciona. Ou seja, ontem foi falado que quando você toma consciência do seu estado emocional, você muda, mas o seu estado emocional ele é provocado pelos mais ou menos 95% que tem dentro de você. E a parte racional do querer, ou seja, você puxar para a sua consciência que você entrou naquele estado, que você está entrando naquele estado, você já sentiu aquilo, aí sim, aí você pode ter algumas ações, ter algumas atitudes e passar a se comportar de forma diferente
para que você administre e tenha inteligência emocional. Então, é assim que emocionalmente nós funcionamos. Nós funcionamos emocionalmente inconscientemente. Então, é sobre isso que hoje eu tenho para falar para você. Amanhã nós temos um novo encontro às 7h27 da manhã. Esse vídeo ele ficará aqui durante 24 horas, né? Nos stories ficam 24 horas. Então você pode reassistir. Assista desde o começo para você ter um entendimento. Se você pegou somente o finalzinho, vai lá no começo do vídeo e assista, ouça e sinta esse vídeo para você ter um entendimento de funcionamento do cérebro. E amanhã eu vou falar sobre as emoções básicas do ser humano e o que isso provoca. E amanhã eu responderei algumas perguntas. Então, você pode deixar sua pergunta, me chamar no direct, me ligar diretamente, né, passar uma mensagem no zap 035 99984 5795, que não garanto para você que eu vou responder todas as perguntas aqui, mas eu vou escolher no mínimo 4 perguntas e responder ao vivo aqui para você. E talvez a sua dúvida seja a dúvida da maioria. Então, faça essa pergunta. Então, nós temos ainda amanhã, quarta-feira, 7h27 da manhã, amanhã é dia 22, e na quinta-feira, dia 23, eu estarei entregando para você algumas perguntas para você fazer o teste com você mesmo, o seu nível de inteligência emocional. E com isso você tomar consciência quais os pontos, quais os setores da sua vida, ou quais os pensamentos, ou qual o movimento que você pode melhorar dentro de você para que você tenha uma inteligência emocional e faça da sua vida um espaço de brilho, um espaço de sabedoria e que a sua vida seja, no mínimo, extraordinária. Eu tenho um último recado para você. O treinamento de inteligência emocional do final de semana em Varginha, ele já está com as vagas esgotadas. Mas nós vamos ter um treinamento, o mesmo treinamento de inteligência emocional no segundo semestre, no sul de Minas, em Pouso Alegre. Aqui em Pouso Alegre, nós vamos ter esse treinamento em um espaço um pouco maior do que o de Varginha, que infelizmente algumas pessoas ficaram de fora em Varginha e não ficaram de folga, com certeza perderam a oportunidade, talvez algumas pessoas ficaram demorando para fazer a inscrição e perderam a oportunidade talvez de fazer a grande diferença na sua vida emocional já no começo de 2020. Mas se você ficou de fora ou se você tem interesse em ter uma vida emocional equilibrada, nada melhor do que vivenciar, nada melhor do que sentir. E no segundo semestre de 2020, em Pouso Alegre, sul de Minas, eu com a minha equipe, entregando esse curso de inteligência emocional. Acompanhe as páginas que você vai saber sobre a data exata e o local exato sobre esse treinamento, que será um treinamento de um dia, um treinamento de alto impacto, que realmente vou te ajudar, fazer com que você crie muitas trilhas neurais e substitua e sobreponha muitas outras emoções que talvez está travando a sua vida. Um grande abraço, beijo no coração e desejo que você tenha uma vida plena, equilibrada e que tenha inteligência emocional. Até amanhã, às 7h27 da manhã. Beijo no coração.